E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante, complexo e francamente um tanto obscuro da atividade econômica da China na África. É uma história de projetos de infraestrutura, empréstimos gigantescos e muita manobra geopolítica. Pense nisso como um jogo de war. Mas, em vez de exércitos de plástico, estamos falando de poder econômico e político real. Nas últimas décadas, a presença da China na África tem sido, impossível de ignorar. Eles investiram bilhões de dólares no continente, construindo estradas, ferrovias, portos, tudo o que você possa imaginar. À primeira vista parece um ótimo negócio, certo? A África precisa de infraestrutura, a China tem o dinheiro e a capacidade de construção. Todo mundo sai ganhando. Bem, calma lá. Há muito mais nessa história do que aparenta. Veja, a China não está construindo pontes e ferrovias só por bondade. Ah, não, meus amigos. Isso é sobre algo muito maior influência. A China está usando seu poder econômico para ganhar uma posição estratégica na África, garantindo acesso a recursos, mercados e aliados políticos. E eles estão fazendo isso de uma maneira que está causando estranheza, gerando controvérsia e, francamente, deixando muita gente nervosa. Então, como exatamente a China está conseguindo isso? Bem, tudo começa com uma oferta muito tentadora: empréstimos. Muitos e muitos empréstimos. Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares oferecidos a nações africanas para financiar esses novos e brilhantes projetos de infraestrutura. E aqui está o problema. Esses empréstimos geralmente vêm com termos e condições bastante obscuros. Pense nisso como aquele negócio bom demais para ser verdade que você vê em um comercial de TV tarde da noite. Sabe, aquele com o cortador de legumes super rápido e um conjunto grátis de facas de churrasco? Parece incrível no começo, mas depois você lê as letras miúdas e percebe que está assinando sua alma. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, pessoal. Esses empréstimos podem parecer um ótimo negócio inicialmente, mas podem rapidamente se tornar uma grande dor de cabeça. As taxas de juros desses empréstimos podem ser altíssimas e os cronogramas de pagamento incrivelmente exigentes. Isso coloca uma enorme pressão sobre economias já em dificuldades. E quando esses países inevitavelmente se veem incapazes de pagar a conta, é aí que as coisas ficam realmente interessantes, porque é aí que a China entra com um tipo de oferta totalmente diferente. Lembra daquela analogia de vender a alma? É aqui que a coisa fica séria. Quando as nações africanas não conseguem pagar suas dívidas com a China, Pequim costuma oferecer uma pequena troca de dívida por capital. Essencialmente, eles dizem: "Ei, não se preocupe em nos pagar em dinheiro. Basta nos dar o controle daquele porto novinho em folha que você construiu com nosso dinheiro." E isso, meus amigos, é o que chamamos de diplomacia da armadilha da dívida. É uma maneira de a China obter o controle de ativos valiosos, como portos, ferrovias e até mesmo terras, sem disparar um único tiro. É imperialismo econômico, puro e simples. E está acontecendo em toda a África. Veja o porto de Hambantota, no Sri Lanka, por exemplo. O Sri Lanka fez enormes empréstimos da China para construir este porto gigantesco. Mas quando eles não conseguiram acompanhar os pagamentos da dívida, adivinhem? A China assumiu o controle do porto por um contrato de arrendamento de 99 anos. Isso mesmo, 99 anos. É um lembrete severo das consequências potenciais de se envolver na teia de dívidas da China. Agora não se pode falar sobre a atividade econômica da China na África sem mencionar a Iniciativa Cinturão e Rota, ou BRI. Este enorme projeto de infraestrutura, lançado pela China em 2013, visa conectar a Ásia, a Europa e a África por meio de uma rede de estradas, ferrovias, portos e outras infraestruturas. Pense nisso como uma rota da seda moderna, mas com mais concreto e muito mais dívidas. A BRI é um pilar central da política externa da China, e a África é um alvo principal. A China vê o continente como uma fonte de matérias-primas, um mercado para seus produtos
e uma região estrategicamente importante para expandir sua influência global. E a BRI é o veículo perfeito para atingir todos esses objetivos. Mas aqui está a questão: enquanto a BRI apregoa cooperação e desenvolvimento mutuamente benéficos, os críticos argumentam que se trata mais da China ganhando, e ganhando muito. Eles apontam para o fato de que as empresas e a mão de obra chinesas são frequentemente favorecidas nos projetos da BRI, deixando as empresas e os trabalhadores africanos locais a ver navios. Eles também levantam preocupações sobre o impacto ambiental desses enormes projetos de infraestrutura e o potencial para corrupção e falta de transparência. Seção 5. O preço do progresso. Implicações financeiras e estudos de caso. Então, o que tudo isso significa para as economias africanas? Bem, é complicado. Por um lado, não há como negar que o investimento da China ajudou a financiar projetos de infraestrutura muito necessários em todo o continente. Isso impulsionou o crescimento econômico em alguns casos e criou novas oportunidades para comércio e de investimento. Mas, por outro lado, há uma crescente preocupação de que muitas nações africanas estejam se tornando perigosamente endividadas com a China. Esse fardo da dívida pode sufocar o crescimento econômico, limitar os gastos do governo com serviços essenciais e aumentar a dependência de Pequim. Em alguns casos, pode até levar à perda de soberania, como vimos com o porto de Hambantota. Veja o Quênia, por exemplo. Eles pegaram bilhões emprestados da China para construir uma nova linha férrea, a Ferrovia de Bitola Padrão, ou SGR. Embora a SGR tenha reduzido os tempos de viagem e impulsionado o comércio, ela também sobrecarregou o Quênia com um enorme fardo da dívida. O projeto foi atormentado por alegações de corrupção e custos inflacionados, e há preocupações sobre sua viabilidade econômica a longo prazo. Seção 6. Uma nova disputa pela África, implicações geopolíticas e preocupações ocidentais. A crescente influência da China na África não passou despercebida pelo resto do mundo. As potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos, estão cada vez mais desconfiadas das intenções da China. Eles veem as atividades econômicas da China como uma ameaça aos seus próprios interesses estratégicos e acusam Pequim de se envolver em práticas de empréstimo predatórias. A competição por influência na África está esquentando o pessoal, e não se trata apenas de economia. A China também expandiu sua presença militar na região, estabelecendo sua primeira base militar no exterior em Djibouti, em 2017. Isso alimentou ainda mais as preocupações sobre a crescente assertividade da China e suas ambições de se tornar uma superpotência global. O Ocidente agora está lutando para conter a influência da China, oferecendo sua própria assistência ao desenvolvimento e projetos de investimento. Mas eles estão correndo atrás do prejuízo e a China tem uma vantagem significativa. A rivalidade entre os Hufas-Arsenewa e a China está se desenrolando no continente africano e as apostas são altas. Seção 7. Um lugar à mesa, Agência Africana e a busca pelo desenvolvimento. Agora, antes de nos envolvermos demais na competição entre as grandes potências, é importante lembrar de uma coisa crucial. As nações africanas não são meros espectadores passivos nesta história. Elas têm sua própria agência, suas próprias prioridades e suas próprias estratégias para o desenvolvimento. Os líderes africanos estão bem cientes dos riscos associados aos empréstimos e investimentos chineses. Eles não são ingênuos, pessoal, mas eles também veem a China como um parceiro valioso, não é? Oferecendo acesso ao capital e à infraestrutura tão necessários que as nações ocidentais têm demorado a fornecer. Muitas nações africanas estão buscando uma abordagem pragmática, engajando-se tanto com a China quanto com o Ocidente para garantir os melhores negócios possíveis para seus cidadãos.
Eles estão alavancando sua importância estratégica e jogando os dois lados um contra o outro para maximizar seus ganhos. É um ato de equilíbrio delicado, mas que muitos líderes africanos estão determinados a navegar com sucesso. Seção 8. Areias movediças. Desenvolvimentos recentes e uma abordagem mais nuançada. Nos últimos anos, houve alguns desenvolvimentos interessantes nas relações China-África. Os empréstimos da China para a África diminuíram desde seu pico em 2016, em parte devido a preocupações com a sustentabilidade da dívida e ao aumento do escrutínio da comunidade internacional. A China também mudou seu foco para projetos menores e menos arriscados e está enfatizando uma abordagem mais sustentável para o desenvolvimento. Eles estão falando mais sobre investimentos verdes, transferência de tecnologia e criação de empregos para as comunidades locais. Agora, se isso representa uma mudança genuína de opinião ou simplesmente uma jogada de relações públicas ainda não se sabe. Do lado africano, há uma crescente pressão por maior transparência e responsabilidade nos investimentos chineses. Os líderes africanos estão exigindo termos de empréstimo mais favoráveis, maior participação de empresas e trabalhadores locais e relações comerciais mais equitativas. Seção 9. Um futuro interligado, navegando pelas complexidades das relações China-África. Então, o que o futuro reserva para as relações China-África? Bem, está claro que a presença da China no continente veio para ficar. O relacionamento está profundamente interligado, com ambos os lados se beneficiando de algumas maneiras e enfrentando desafios em outras. A chave para uma parceria bem-sucedida e sustentável está em encontrar um equilíbrio pessoal. Um equilíbrio entre os interesses econômicos e estratégicos da China e as necessidades de desenvolvimento da África. Um equilíbrio entre investimento e sustentabilidade da dívida. E um equilíbrio entre cooperação e competição no cenário global. A relação entre a China e a África é complexa, multifacetada e em constante evolução. É uma história sem respostas fáceis, mas que continuará a moldar o cenário global nas próximas décadas. E esse é o nosso programa de hoje, pessoal.